E aí pessoal, beleza? Vamos hoje com mais uma aulinha com um assunto de backup, um assunto muito importante aí, principalmente aí para a turma de concurseiro, tá? É um assunto que não é tão importante assim, eu não cobro tanto em sala de aula para o curso, né? Mas para a turma aí que gosta de fazer prova, gosta de fazer concurso, é um assunto que cai bastante. Então, inicialmente a gente vai conceituar o que é um backup, tá? O backup, gente, nada mais é do que uma cópia de segurança, consiste na ação de copiar, como está aqui, né? Copiar arquivos como medida de segurança, permitindo sua recuperação em caso de perda, né? Isto é um backup. E aí a gente pode classificar os backups de várias formas, né? Então, quanto aos tipos e quanto a uma forma, né? Ele pode ser um backup quente ou um backup frio. O backup quente, a gente diz que um backup é quente quando o sistema permanece em execução enquanto, né, é realizadas as cópias de segurança. E um backup, a gente pode dizer que ele é um backup classificado como frio, né? O sistema não pode permanecer em execução e neste caso ele vai ficar offline, beleza? Isso é um conceito inicial, conceito de backup, mas o principal está aqui. O principal está em você conhecer e compreender as diferenças entre os diversos tipos de backup, né? A gente vai iniciar pelo backup simples, né? O que é um backup simples? Backup simples é um backup que copia todos os arquivos selecionados. Basicamente, é o que você está acostumado a fazer com o seu velho Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ele copia arquivos e pastas que foram selecionados. E aí existe um conceito que eu já vou começar a falar, chamado de marcador. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? O sistema operacional ele tem vários atributos, ele define atributos nos arquivos, e desses atributos é o atributo de, no caso do Windows, é o atributo de arquivamento. Tá? O Windows, por exemplo, ele tem três atributos básicos, né? No Windows, né? Para definir se o arquivo é oculto ou não, definir se ele é somente leitura, né? Também é um atributo do Windows, tá? E também se ele for passado por backup, né? Então, esses três atributos são básicos. A gente vai, nessa aula, falar bastante sobre esse atributo de arquivamento, né? O atributo que define se o arquivo passou ou não por backup. Tranquilo? Então, o atributo de oculto, né? O atributo de somente leitura, definir aquele arquivo somente como leitura, não poder ser modificado, enfim, você pode definir isso no Windows, lá nas propriedades do arquivo, e o atributo de arquivamento, tranquilo? Então, o backup simples, ele copia tudo que foi selecionado, né? O velho famoso Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a gente já vem para essa tabelinha aqui e bota aqui um Nzinho para dizer que ele não limpa os marcadores, ou seja, ele não informa que aquele arquivo passou para o backup. E como é que isso funciona no Windows, né? No Windows é o seguinte, se esse atributo de arquivamento estiver marcado, ele está querendo dizer exatamente que aquele arquivo ali não passou para o backup. Não é que ele não passou, mas que aquele arquivo ali, no próximo backup, ele vai ser salvo, né? Independente dele ter passado ou não para o backup. Quando você diz que limpar marcadores no Windows é desmarcar esse atributo do arquivo, tá? Então, se o atributo de arquivamento estiver marcado, quer dizer o quê? Quer dizer que o marcador não foi limpo, tá? Então, no Windows funciona dessa forma. Um outro tipo de backup mais comum, chamado backup normal, né? Ou backup completo, também chamado de backup total, completo, full, né? Esse backup ele vai fazer uma cópia de todos, certo? Todos os arquivos selecionados. E um ponto importante, ele vai marcar como arquivos que passaram para o backup, né? Isso quer dizer o quê? Que aquele atributo de arquivamento vai ser desmarcado. Ou seja, aqui eu já passei para o backup. Beleza? No caso de backup normal, geralmente a gente faz esse tipo de backup, né? Quando se executa um conjunto de backups, e esse é o primeiro backup, né?
quando é pela primeira vez. Quando você executa um conjunto de backups, normalmente o backup normal é o que você executa pela primeira vez. A gente vai dar um exemplo aqui, você vai compreender isso melhor. Né? É o backup completo. Né? E aí, ponto importante, ele vai selecionar, gravar tudo que foi selecionado e limpa marcadores, sim. Né? Ele vai dizer, esses arquivos aqui passaram por backup. Tranquilo? E aí vem 3 tipos de backup que confundem a galera, mas é muito simples de entender. Vamos lá. O primeiro é o backup diário, tá? Esse backup aqui, ele vai fazer o quê? Uma cópia, né? Ele copia, né, todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia. Isso aqui é importante, gente, aqui, ó. No dia da execução do backup diário. Os arquivos não são marcados como arquivos que passaram por backup. Tabelinha aqui, backup diário. Tudo que foi criado naquele dia, tudo que foi modificado naquele dia é feito no backup. Mas ele não marca que aquele arquivo passou por backup, ou seja, no caso do Windows, o atributo de arquivamento continua, se está marcado lá, continua marcado. Ele não diz que aquele cara passou por backup. Entenda que este backup aqui, diário, é um backup que vai se preocupar exatamente com o que se passou no dia. É um backup rápido, né? Gasta pouco tempo, pouco espaço, que geralmente num dia não vai ter tanta modificação, né, em geral, mas tem um problema nele que ele pode, você pode perder dados gravados, porque se, por exemplo, imagina que tu faz um backup agora e mais na frente no dia tu faz outras modificações, tu vai perder aquela modificação. Ou seja, você teria que garantir que durante o resto do dia não iria ter nenhum outro backup para você garantir que naquele dia todos os dados estão atualizados. Né? Aí a gente vem para o backup diferencial. Vou pular para cá. O backup diferencial. O que é que o backup diferencial faz? Né? Ele copia arquivos criados ou alterados. Isso aqui que é importante. Desde o último backup normal ou incremental. Certo? Aí ele não vai marcar os arquivos como passaram para o backup. Está aqui o Nzinho. Ele não marca. O que é que o backup diferencial faz, gente? Ele pega o último backup normal, digamos, fez um backup normal lá, completo, beleza? E aí o que é que o backup completo faz? O normal, ou full, como você queira chamar ele aí, total, enfim. Acho que até geral o backup esse nome eu já vi também. Então, ele vai marcar todo mundo que passou por backup. Então, a partir daquele momento que tiver de criação e modificação, não vai estar mais marcado como passado por backup, né? Porque existia uma modificação ou uma criação. Né? O atributo foi atualizado. Então, o que é que o backup diferencial vai fazer? Vai copiar todos esses arquivos que foram criados e alterados desde o último backup normal. Ou incremental, que a gente vai falar já. Né? E vai deixar, não vai marcar os arquivos como passado por backup. Ele vai pegar a diferença. Por exemplo, backup normal feito agora. Então, a partir de agora, tudo que se modificou, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, daqui a 3 dias, 4, 5 dias, a gente vai fazer um backup diferencial. O backup diferencial vai pegar tudo o que aconteceu nesses 5 dias, que foi criado e modificado, e vai fazer o backup. Ele não vai acumular com o normal não, tá? Se tu quiser fazer um backup de tudo depois, tu tem que pegar o normal lá e somar o que o diferencial fez. Eu estou explicando primeiro esse diferencial porque eu acho mais fácil você entender ele para depois entender o incremental. Você vai pegar tudo que o diferencial fez, juntar com o normal e você vai ter tudo. Né? E o importante, o diferencial, ele não marca que aqueles arquivos lá que ele fez o backup passaram para o backup. No caso do Windows, ele não desmarca o atributo de arquivamento. Tranquilo? E o que é importante você entender também? Existe se você perguntar quem gasta mais tempo, geralmente quem gasta mais tempo é o backup normal, claro. Gasta, no caso do backup diário, a gente disse que gasta pouco tempo, porque geralmente é um backup feito só do dia. O backup diferencial, ele termina sendo um backup acumulativo, que vai acumulando tudo que foi criado e modificado desde o último backup normal ou incremental.
Então, de certa forma, essa recuperação pode ser demorada se tiver muita alteração, né? Então, essas são as principais características do backup diferencial. O backup incremental, ele vai fazer o quê? Ele vai uma cópia, né, somente dos arquivos que foram criados, né, alterados, desde o último backup, né, o normal ou incremental. É o conceito basicamente o mesmo. Mas o que é que muda? Ele vai marcar como arquivos que passaram por backup. Ou seja, o atributo de arquivamento, no caso do Windows, é desmarcado, né? E os marca como arquivos que passaram por backup. Mas qual é a outra grande diferença, além dessa daqui, do incremental para o diferencial? Tá? A grande diferença é a seguinte, gente. Todos dois também vai copiar, criar o que foi feito de um para o outro. A grande diferença é o seguinte, eu não sei se você percebeu, mas o backup incremental, ele termina sendo mais rápido, né? Porque, veja bem, você faz um backup normal hoje. Você marca todo mundo como backup, como arquivos que passaram por backup. Amanhã você tem umas alterações e tal, pode amanhã 2, 3, 4 dias, aí você faz um incremental. O que aconteceu? Ele pega todo mundo que foi criado ou modificado, e todo mundo que foi criado ou modificado, aquele atributo de arquivamento, passa a ser desmarcado, ou seja, passa a ser marcado como quem precisa de ser feito backup, ou seja, houve uma modificação no arquivo, o atributo é marcado, esse aqui precisa ser marcado como arquivo que precisa passar por backup. No caso do Windows, né, o atributo arquivamento é marcado. E aí, qualquer arquivo que é criado também, o atributo de arquivamento marcado. E aí ele, quando faz o backup, ele faz exatamente, aí você vai dizer, professor, é a mesma coisa do diferencial, porque ele vai fazer exatamente a diferença para o outro normal. Sim, mas aí quando ele marca, qual a grande diferença? Como ele marca esses arquivos que foram feitos, backup aí, depois do último backup normal, como arquivos que passaram por backup, entenda, no próximo backup incremental, ele só vai pegar, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, fez lá um backup. Aí aconteceu outras coisas, sábado, domingo, segunda, terça, vou fazer outro. Ele não vai pegar exatamente como faz o diferencial, né? A diferença do último normal incremental até o momento. Não, ele vai pegar só do último incremental. Por quê? Porque no último incremental, ele marcou atributos como passaram para o backup. Ou seja, se amanhã eu for fazer um incremental novamente, aqueles caras que ele já fez o backup no dia anterior, por exemplo, ele não vai fazer mais, porque aqueles caras foram marcados como arquivos que passaram por backup. Então, amanhã, não, aquele não. Só se por acaso algum arquivo ali tiver tido uma modificação, né? Ele só vai no amanhã fazer o quê? O que foi criado, né, ou modificado desde o último incremental, porque no último incremental ele marcou todo mundo que já foi passado por backup. E aí, com isso, o backup incremental ele torna-se mais rápido, porque é menor. E aí, tudo isso que eu falei, está aqui a grande diferença. Imagina que no sábado, no final de semana, tu faz um backup normal. Certo? Como é que o diferencial funciona? Observe que, inclusive, o primeiro backup diferencial e o primeiro backup incremental, eles são semelhantes. É como eu falei, como eu dei o primeiro exemplo, é como eu disse a vocês. Você está pensando que o incremental então é a mesma coisa do diferencial. Vai pegar... Se eu chego aqui na terça-feira, no início da terça-feira e digo, eu quero todos os meus arquivos, eu faço o quê no diferencial? Pego o meu normal, o meu diferencial e tenho tudo. E no incremental é a mesma coisa. Pego o meu normal, né? Beleza. Mas na terça-feira, por exemplo, o que é que eu vou ter no diferencial? O diferencial vai ser o que foi feito no último normal, mas como eu não marquei ali como arquivos passados por backup, a partir daqui, tudo esses caras que foram feitos aqui, eu não marquei. Então, o que foi feito, tudo criado de novo na segunda e na terça. Certo?
tudo que foi criado na segunda e na terça, ou modificado, eu faço o backup. E quando eu faço aqui na quarta, também observa que aqui eu tenho um acúmulo, né? Aqui eu tenho um acúmulo, porque aqui eu vou fazer esse backup aqui da quarta e da quinta, por exemplo, fica mais fácil você entender. Por exemplo, por que o da quinta está maior, esse diferencial aqui? Porque tá tudo que já tinha na quarta, mais o que foi colocado na quinta. Esse daqui, né? E por que o da C? E assim vai. Por quê? Porque no backup diferencial, feito hoje, ele vai pegar os arquivos que passaram para o backup diferencial de ontem também, por exemplo. Por que ele faz isso? É só você lembrar que o backup diferencial, ele não marca que o arquivo passou para o backup. Então, quando for amanhã, ele vai pegar aquele arquivo de novo. Ele é acumulativo, como eu disse a vocês. Né? O incremental, não. Aqui está o incremental também, mas aqui só o backup incremental. O que é que ele faz? Qual foi a mudança da segunda? Exatamente essa daqui. Então é só esse pedacinho aqui. Beleza. Quando chega na terça, só que lembre, esses arquivos aqui foram passados para o backup. É marcado como passado para o backup. Quando chega na terça, né? Chegou aqui na terça, o que é que ele vai fazer? Ele vai ver o que é que tem do normal, o que é que tem no incremental. Toda essa galera aqui foi passada como marcado, o que passou para o backup. Então ele esquece. Ele só vai pegar o da terça aqui, que foi criado ou modificado desde esse último normal ou esse último incremental. Desde esse dia aqui. O que não teve, se não teve modificações, o que teve de modificações juntando esse verdinho com esse amarelo, é o que vai ter aqui nesse novo amarelo. E o que é importante você saber que isso cai em prova? Pergunta. Como eu faço para ter nesse outro sábado aqui, de sábado a sábado, como é que eu faço para ter todos os meus arquivos? No caso do diferencial, ele vai pegar todo o normal, né, e somar o que tinha na sexta-feira, né, feito na sexta. No caso do incremental, não. É pegar todo o normal e o backup que ele fez na segunda, o backup que ele fez na terça, na quarta. Né? Pega cada pedacinho desse aqui, para no final ele poder ter tudo. Tranquilo? Bem, a aula de backup é isso aí, gente. A gente vai fazer uns exercícios ainda, tá? Essas são as suas aulas. Eu vou postar alguns exercícios. Aliás, depois eu vou apenas postar vários exercícios. E aí, quando tiver umas questões dessas aí, eu vou reforçar esse conteúdo com vocês. Que é um conteúdo importante, principalmente para quem vai fazer concurso público. Beleza? Eu espero que tenham entendido. E é isso aí. Deus abençoe. Valeu!